Uma pessoa que mata a esposa do seu amante com 40 machadadas, isso é legítima defesa ou você estava com muita raiva? Eu acredito que muita raiva. E você? Eu estou falando da série Amor e Morte, que acabou não. Faz uns 2 meses que está no catálogo da Netflix. Ela é da HBO Max, feita há mais ou menos uns 2 anos, mas entrou no catálogo da Netflix e eu fui ver que eu gosto de filmes e séries de crimes, sejam eles fictícios ou real. Esse, na verdade, foi um crime real acontecido em 1978, lá no Texas, Estados Unidos. Se você gosta dessa temática, já fica aqui comigo. Já assistiu Amor e Morte? Não, você não sabe o que tá perdendo. É uma série muito boa, ambientada nos anos 70, então tem todo o figurino, todo um ambiente que você vê realmente que tá nos anos 70, né? Muito bem feito, tá? Imagem, a atriz protagonista é maravilhosa, estrelada por Elizabeth Olsen. Eu não conhecia Elizabeth Olsen, não sei se você já conhecia. Eu achei ela muito parecida. Assim que eu vi no primeiro episódio, nossa, ela é muito parecida com aquelas gêmeas, Mary Kate e Ashley, do Três é Demais. Vocês lembram disso? Já falei minha idade, né? Três é Demais passava muito no SBT quando eu era adolescente, eu amava. E tinha essa menina, que era a mais nova das três filhas, né? Pequenininha, e que elas hoje são estilistas lá nos Estados Unidos. Eu achei muito parecido, nossa, deve ser o Mary Kate e o Ashley. Depois eu fui pesquisar e vi que a irmã mais nova delas duas, mas uma atriz fabulosa, esplêndida. Só por ela já vale a pena assistir essa série. Olá, eu sou a Dani, bem-vinda ao Dani Comenta, que a gente comenta sobre fatos relevantes e irrelevantes que está acontecendo no mundo, né? Irrelevantes porque é da natureza humana, a gente quer comentar sobre algo que não tem muita relevância, mas deu vontade, então a gente comenta aqui também nesse canal. Voltando à série, é uma série que, deixa eu explicar pra vocês de uma maneira mais fácil, sem dar muito spoiler, apesar de que o spoiler já está na sinopse, já que é um caso real, então a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu, se você for pesquisar, né? Só dar um Google, já foi tal caso todo lá. Mas a Candy Montgomery, ela é casada com Perry, Pet. Eles são uma família de classe média alta, acredito que até rica, né, lá nos anos 1978, e ela tem uma vida pacata, uma vida muito boa, a olho nu, você vendo de longe uma casa linda, dois filhos lindos, um marido que até então a trata muito bem, eles vivem, não falta nada, né, vivem muito bem, eles frequentam a igreja evangélica, e lá eles fazem algumas amizades, né, normal, de comunidade. E, de repente, ela se bate com o Alan Gore. Tô pescando aqui os nomes, tá? Não sei se eu tô pronunciando correto, mas o que importa mesmo é o conteúdo. E o Alan Gore, ele não é um homem bonito. Apesar dessa atriz ser muito bonita, eu já vi imagens reais da Candy, né? E ela também não era bonita. Então eu não sei porque os jornais da época faziam questão, tudo que você pesquisa fala, mas o Alan não era um homem bonito, era um homem normal do dia a dia, mas ela também era. Agora essa atriz não, essa atriz é lindíssima. Enfim, o Alan, gordinho, né, o rosto também, é uma beleza bem básica do dia a dia que a gente vê por aí. E ela se bate com ele no jogo. E aí, nossa, acende alguma coisa nela. O casamento tá bem morno, na verdade, né? E ela, acho que ela não sabia, mas ela já estava à procura de um caso. Acredito eu que dentro dela alguma coisa já, ela estava só esperando uma oportunidade. E de repente ela se bate com ele, sente uma atração muito forte e ela simplesmente fala com ele assim um dia: "Você quer ter um caso comigo?" Você fica assim impactado, tá? É muito boa a série. E aí eles começam a ter esse caso. Primeiro, eles colocam no papel, escrevem várias coisas que não podem. Se envolver emocionalmente, não pode. Vamos nos encontrar tal dia e tal dia. Tipo um contrato, né? E aí eles começam a ter um caso. Nesses motéis de beira de estrada, sabe? E esse caso acontece por alguns meses. De repente, a esposa do Alan, a Barry, ela descobre. E aí a Candy vai lá fazer uma visita, pegar um maiô da filha dela, porque os filhos são amigos, né? Tanto a Barry tem filhos, quanto a Candy também tem filhos. E chegando lá, a Barry pergunta pra ela: "Você tá tendo caso com meu marido?" Ela fica assim, cara a cara, e não consegue mentir. E fala que sim. A Barry, ela está passando por um momento muito difícil. Acredito eu que naquela época não tinha noção do que era uma depressão pós-parto, mas a gente assistindo, a gente vê que ela sofre de depressão pós-parto. Ela acabou de ter um bebê, né? Uma segunda bebê, tem uma filha, e acabou de ter uma bebezinha.
E a Candy simplesmente disse que sim, mas que já acabou. E realmente, naquele momento, já tinha acabado. O Alan vê que a Belry tá muito mal e ele acaba com esse relacionamento. A Candy não queria acabar de jeito nenhum. Ela gostava demais dessa aventura. Era como se essa aventura desse um up na vida dela, né? Ela acordava cedo, fazia comida, arrumava casa, mas ela queria muito ter essa diversão, digamos assim. Se fosse com um solteiro, né? Mas com o marido dos outros aí é mais complicado. Enfim. E aí a Belry, ela pega um machado e começa. Há uma briga frenética na área de limpeza delas, da casa de Belry, né? E, nossa, a Candy, ela acaba dando 40 machadadas na Belry. Na cena principal a gente não vê tanto. O que a gente vai acompanhar essa cena muito bem feita, cruel, e de qualquer maneira, um pouco, no início, realmente, pelo que ela conta, Candy, né, no julgamento, é uma legítima defesa. Só que depois perpassa por outros caminhos, sabe? Aquilo ali se prolonga, digamos assim. Mas a série é muito boa. A série, ela não tem cara de novelinha, de qualquer novelinha que você não preste atenção. É uma série que você tem que prestar atenção, porque cada capítulo conta muito para você entender a história. E os atores, as atrizes, vale a pena você parar e prestar atenção mesmo. São só 7 episódios, então você pode assistir um por dia. Mais ou menos 50 minutos os episódios. E eu gostei muito. Tem um final. O final, eu vou contar porque é uma série real, então a gente assiste porque a gente quer ver o enredo, o contexto, a gente quer ver a atuação, né? Séries baseadas em fatos reais ou filme, a gente de qualquer forma já sabe o final, se a gente quiser, claro. E aí ela é absolvida, né? Ela contrata um advogado que era amigo da família. Na verdade ele era de outra área, mas ele resolve aceitar essa criminal, né? Um advogado criminal para ela, para Candy. E ele transforma esse assassinato, né, nessa legítima defesa. E ele faz assim coisas inacreditáveis que você assistindo é capaz de você se convencer realmente que foi uma legítima defesa. A não ser que os médicos a única coisa que não foi legítima defesa porque você vê que os médicos na época já falaram que foram 40 machadadas. Então você, que legítima defesa é essa, né? Mas a história que ele cria e que ela também cria, porque ela é uma atriz, a Candy, agora não estou falando da Elizabeth Olsen, a própria Candy, ela se transforma, né? Ela tem uma caracterização, um jeito de falar, um jeito de olhar, um jeito de... a postura, né? É outra, totalmente diferente daquela está no julgamento, na época do julgamento, naqueles dias que antecede e durante o julgamento mesmo. Então ela é uma atriz. E ela é absolvida. O júri compra essa história de legítima defesa. No final, você vai acompanhar, passa assim, né, o que aconteceu com os atores. Com os atores não, com os protagonistas, né, que é uma história real. E eu não vou contar o que aconteceu com o Dom advogado. Eu não vou contar, isso é uma surpresa, você vai ler aí no final. Mas ela, só pra você ter uma ideia, a Candy até hoje tá viva, e ela é psicóloga familiar. Nossa, foi que combinou perfeitamente, né? A família dela tava em caos e ela agora é psicóloga familiar de outras famílias. Se não fosse trágico, seria cômico, mas é a pura verdade. E de Dom, eu vou deixar que você veja aí, se você não viu ainda, o que acontece com ele durante o final. Ah, ela fica com Alan? Não, ela não fica com Alan, que era o marido da Belry, né? O marido dela descobre também, tá? Continua com ela, dá todo o apoio a ela, todo o apoio que você nem imagina. Eu fico incrédula como esse homem conseguiu, assim, perdoar no passe de mágicas. Não é que você até perdoe, mas leva um tempo, acredito, pra isso, e ele perdoa bem fácil. E ele fica com ela, mas a gente sabe, passa, né, no final do filme, que eles se separam logo depois do julgamento. Algum tempo depois eles se mudam da cidade e se separam. Então, essa série, além de você ver essa história do crime e você vê a atuação, você assiste pra isso, né? Ela fala mais do que isso. Eu entendi que ela fala sobre máscaras, que todos nós, uns mais, outros menos, a gente usa, né? Não é só a gente má. Ah, eu sou má porque eu uso a máscara. Não, todo mundo usa uma certa máscara. Você não fala com pessoas na rua, no seu trabalho, com um médico quando você vai, igual você fala em sua casa.
com seus familiares, com seu marido, né? É bem diferente. Então, de certa forma, a gente usa um pouco essas máscaras, faz parte de nós, seres humanos. Mas a Candy, ela usa essa máscara, não é pro bem. E você vê a performance dela até sozinha, quando ela atende o telefone, ou quando ela está dentro de casa sem ninguém, ela consegue usar essa máscara muito bem. Eu quero saber se você já assistiu, se você gostou, se você concorda comigo, se você discorda, deixa aqui nos comentários. É uma série, vale a pena para quem gosta desse tipo, né? Vale a pena você assistir, tá? Uma série muito boa, né? Muito ambientada, a fotografia é excelente, os figurinos também, gostei muito, é maravilhosa. Se você concorda com o final ou não concorda, como eu já falei aqui, eu acredito que no início da briga você vai ver, no julgamento, ela contando e aparece os fatos, foi uma legítima defesa no início, depois já passou disso. Mas tem uns gatilhos aí que o Dom leva ela a um psiquiatra, enfim, você vai acompanhar se você ainda não acompanhou essa história. Deixa nos comentários aqui se você já acompanhou ou se você vai acompanhar ainda Amor e Morte na Netflix. É uma dica de série que eu gostei muito de assistir esses dias, resolvi compartilhar aqui com vocês. Se inscreve no canal, deixa seu like, até o próximo vídeo, tchau, tchau!